Olá! Graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus para adorarmos a Deus e aprender mais e mais da palavra dele. Quando o Senhor me passou essa campanha do renovo de Deus, eu comecei a semana passada, inclusive explicando para vocês direitinho de como foi que surgiu, como que Deus falou ao meu coração. Mas para quem não ouviu, eu gostaria de reprisar só uma coisinha. Esse ano foi um ano de muitas experiências, boas, ruins. Para mim foi um grande aprendizado, para mim foi uma lição muito grande. Mas nós, como igreja, nós vimos famílias se dissipando, vimos casamentos se restaurando, vimos filhos se perdendo, vimos filhos voltando para casa. Nós vemos pessoas que tinham condições financeiras muito boas e perderam tudo, e assim como pessoas que estavam em dificuldade se levantar, arrumar emprego e no meio da crise arrumar uma maneira para se levantar. Tudo foi uma grande escola para a gente. Tudo foi uma grande escola. Mas no meio disso tudo, não está fácil. Nunca voltaremos a ser quem já fomos um dia. Eu sei que muitas vezes nós dizemos assim, eu quero que logo isso tudo acabe, que volte ao normal. Não existe normal. Cada casa passou por uma situação. Eu creio que a maioria de nós crescemos com isso. Porque crises e dificuldades servem exatamente para isso, para nos ajudar no crescimento e na maturidade. Mas eu também vi que com as portas das igrejas fechadas, com lives, muitas pessoas acabaram usando isso como desculpa para se afastar de Deus. Muitas pessoas, com aquela desculpa de que eu estou dentro de casa, começaram a usar esse tempo para fazer as suas coisas e ouvir o culto como se fosse só mais uma palestra qualquer. Sendo que, na verdade, tudo é do Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Independente de ser através de uma rede social, independente de ser presencial, o Senhor está conosco. Assim que nós todos nos reunimos em seu nome. Independente de onde nós estamos, porque a grande igreja somos nós. O templo, a igreja presencial, é um templo que só se torna igreja quando nós entramos porta dentro. Antes disso, é só um amontoado de tijolos, de lajes. Mas de tudo isso, eu vi que o que nós precisamos mesmo para voltarmos à ativa é sermos renovados na nossa fé, renovados na nossa esperança, renovados na nossa coragem, na nossa determinação, renovados em Deus. E a semana passada eu disse que o renovo que Deus nos daria era Jesus Cristo. Isso estava na palavra. Então o renovo é Cristo. E nós já temos Cristo em nós. Nós já temos esse renovo. Nós precisamos, então, aprender a como lidar com esse renovo. E se no meio do caminho nós nos perdemos de alguma maneira, precisamos resgatar tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi esquecido, muitas vezes. Antes de eu começar o culto e passar o versículo para vocês, eu quero orar com vocês para podermos entrar na palavra, na presença de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração, se entrega para Deus, se rende a Ele e deixa Ele tocar em você agora. Mas sente a presença dEle. É pela fé. Fé é algo que a gente não vê, mas a gente sente. Então deixa Deus tocar em você agora e se deixe ser tocado. Deixa Ele tocar em você e fazer algo novo. Amém? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Unidos em uma só voz, em um só coração, em um só Espírito, Pai. Nós convidamos o Senhor a estar conosco.
Seja o nosso convidado de honra, entra a porta adentro, Pai, da nossa casa. Olha em nós e vê se há algo em nós que desagrada o teu coração e mostra-nos, ó Deus, para que nós não sejamos envergonhados. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos as nossas falhas, as nossas transgressões, aquilo que nós pecamos, aquilo que nós erramos. Perdoa-nos, ó Deus, de tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. Repreende o inimigo em nossas vidas, ó Deus. Nós não aceitamos mais enfermidade, separação, contenda, discussão, murmuração, Pai. Nós não aceitamos mais nada. A nossa vida e da nossa família pertence ao Senhor. E nós devolvemos para o Senhor tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque a nossa mordomia, nós estamos fazendo aquilo que nós podemos, mas o Senhor é o dono de tudo. Somos apenas os mordomos, Pai, cuidando daquilo que é teu. Senhor, em nome de Jesus, confirma sobre as nossas vidas a armadura do cristão, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, Deus Todo-Poderoso, a sandália do Evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável no Senhor e que a palavra do Teu Espírito Santo seja viva e eficaz na vida de cada um que ouvir a palavra esta noite, Paizinho querido. Nós Te adoramos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Nós pedimos apenas, Pai, confirma o nosso nome no livro da vida, porque nós queremos estar mais e mais perto do Senhor. Não permita que a gente se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que sigamos sempre rumo ao alvo, e o alvo é Cristo, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Eu peço que vocês fiquem com a Bíblia, porque hoje eu vou ler vários versículos esses que o Senhor tem passado e que eu fui anotando durante a semana, preparei o culto e eu quero que vocês acompanhem na palavra, para ver que o que Deus fala, Ele não fala, não sou eu que estou dizendo, mas é Deus dizendo através dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Abram a sua Bíblia no Salmo de número 51, versículo 10, 11 e 12 nós vamos ler, ok? Salmo 51, 10 a 12. Amém? Já está com a sua Bíblia? Nós vamos ler outras coisas, tá? Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova. Repete aí de onde você está. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve a minha alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Renova em mim, Senhor. Renova dentro de mim um espírito estável. Renova dentro de mim. É exatamente isso que nós precisamos. Se você puder, se não puder, pede para alguém pegar para você, mas deixa do seu lado um papel e uma caneta, tá? Nós vamos precisar disso para o final do culto. Se você entrou agora, não saia daí, continua nos ouvindo. Eu tenho uma palavra para você que é muito importante. Não saia, fica com a gente. Inclusive no final eu quero fazer uma oração poderosa para você e para sua família. Fica com a gente, em nome de Jesus. Quando fala de renovação, Jesus veio para nos renovar. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor veio para nos resgatar, e Ele se fez o renovo, Ele se fez santo, Ele se fez homem para nos tirar do pecado, e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nós vemos um Deus que Ele cuida tanto de nós, Ele nos ama tanto, mas muitas vezes nós nos perdemos no meio daquilo que Ele nos entregou. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer para vocês?
Muitas pessoas entregaram sua vida para Jesus e quando entregou, uau, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Mas com o decorrer dos anos, as coisas foram mudando, as palavras foram chegando, tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou, tanta coisa entrou no meio da nossa vida e do nosso coração. É verdade ou não é? Quantas decepções, quantas lutas. A gente fala que nós somos cristãos, nós temos a palavra, mas quanta luta, quantas pessoas que nos ferem, quantas pessoas que machucam o nosso coração, quantas humilhações até mesmo dentro da igreja. E isso faz com que a gente realmente tenha que resgatar e falar: Senhor, eu quero de volta o primeiro amor. Eu quero viver novamente aquilo que eu já vivi um dia. Eu quero viver os presentes que o Senhor me deu. Mas o que aconteceu com a nossa vida? Por que nós precisamos? Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Hoje, fazem 240 e alguns dias que nós estamos isolados. Isolamento social. Nesse período, eu particularmente descobri que eu não nasci para ficar sozinha. Para mim foi muito difícil o isolamento. E por ordens médicas eu acabei ficando isolada. Não foi bom, não foi legal, não foi. Mas eu aprendi muito que mesmo sozinha eu tenho um Deus que cuida de mim. Mas o que cada um de vocês, alguns de vocês perderam entes queridos, parentes, perderam pessoas da própria casa, outros perderam seus pastores, perderam pessoas que amava. Esses 200 e tantos dias foi muito difícil, foram muito difíceis. E nós não sabemos ainda quanto tempo ainda vai demorar para sairmos disso tudo. Quando nós falamos isso, a palavra de Deus diz que quando a gente vai passando por dificuldades, nós temos o hábito de nos moldarmos a essas dificuldades. E a gente vai começando a adquirir alguns vícios, e esses vícios nos afastam mais de Deus. Pessoas que não bebiam voltaram a beber, pessoas que não fumavam voltavam a fumar, não estou indo na igreja, o pastor não está vendo, eu não tenho que me preocupar de ir com cheiro de cigarro para a igreja, eu não tenho que me preocupar, eu estou em casa, já está tudo perdido mesmo, eu vou fazer o que eu quero. Eu ouvi tudo isso. Nesses tempos. Pessoas, principalmente a gente que está em rede social, você está toda hora vendo e ouvindo essas coisas. Mas quando nós falamos de atitudes, nós podemos dizer que seria o nosso caráter. Qual é o caráter que nós trouxemos quando entregamos a nossa vida para Jesus? Qual é o caráter que você tem se você não entregou a sua vida para Jesus ainda? Como é o seu caráter? E da onde vem esses comportamentos? Da onde vem o nosso caráter? Esse jeito nosso de ser? Da onde que vem? De onde vem tudo isso? Você já parou para pensar? Nossos defeitos e a nossa formação de caráter pode vir do nosso DNA. O DNA ele pode trazer consequências físicas, espirituais e emocionais. Físicas. O mesmo formato de pé que o meu pai tinha, eu tenho, e o meu filho mais velho também. Então, é uma característica que o DNA veio de geração em geração. Emocional. A mesma atitude do meu pai de ser estressado, nervoso, agitado, eu também era assim. E o meu filho por um tempo também foi assim. Por quê? Porque eu aprendi com o meu pai, tinha já na minha genética e o meu filho me via fazendo e fez a mesma coisa. Então o DNA conta muito. E o espiritual? Aquilo que vem de geração em geração também pode ser espiritual. As coisas que meu pai fazia, os ídolos que meu pai servia, também andaram pela minha vida. E pela vida do meu filho, ele já não passou por isso. Então,
O nosso DNA determina quem nós somos. Aquilo que nós estamos vivendo e temos no nosso sangue, na nossa concepção, nos nossos cromossomos, determina muitas vezes o que nós somos. Mas também tem as escolhas que eu posso fazer. Eu posso escolher ser como meu pai ou não. Eu posso escolher ser como qualquer pessoa que eu admiro muito ou não. Então eu tenho sim o meu DNA, mas eu vou escolher aonde quer que eu quero chegar, aonde que eu vou chegar, aonde eu estarei. Eu tenho que ter minha vida renovada dia a dia. Todos os dias eu preciso clamar ao Senhor. Senhor, renova a minha alma, renova os meus pensamentos, renova os meus sentimentos, renova em mim o espírito reto, renova em mim o espírito estável, o Espírito Santo. Vem, batiza o meu coração, devolve para mim o meu primeiro amor. Isso eu deveria falar para Deus todos os dias. Mas, pastor, estou bem, eu não estou tendo problema nenhum. Mesmo assim, pede, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para não cair. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Muitas vezes, nós vemos a nossa família fazendo algo e a gente faz igualzinho e acha feio da nossa família. Um exemplo. A pessoa tem, o rapaz tem um pai que bebe e um pai que briga. E ele fala assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu já sei que o DNA dele é assim e eu não quero ser igual. Então eu não vou beber, eu vou para a igreja. Ele vai para a igreja, ele vira crente, ele bate no peito, usa terno e gravata. E o sapato encerado, e a Bíblia embaixo do braço. Mas é só cutucar um pouquinho que ele já vira o macho e já... Por quê? Porque lembra como que o pai dele agia. O pai dele era briguento. Aí ele fala assim, eu me converti, mas não tem que ser tonto também, né? Eu virei crente agora, mas eu não tenho que... É a minha personalidade. Eu sou assim. Então, nós temos o problema do DNA e nós temos também o problema da nossa história de vida e o que nós queremos da nossa história de vida. Porque nós temos também a autodefesa, nós aprendemos a nos defender. Para eu lidar com aquele pai briguento, eu também tinha que brigar. Então, eu aprendi a resolver as coisas no grito. Eu aprendi a não guardar nada, porque se os meus pais gritassem comigo, eu tinha que responder, e se eu não respondesse, eu passava mal. Então hoje, quando alguém fala comigo, eu tenho que responder à altura, porque senão eu passo mal. Então nós temos tudo tem a ver com aquilo que nós trouxemos da nossa carga genética e de onde nós viemos. Isso vai definir o nosso caráter. Mas não é só isso. Tem as escolhas erradas que nós fazemos também. Quantas vezes que eu e você não escolhemos fazer coisas erradas? Talvez você não viu seus pais, avós, tios fazendo nada, mas você tomou uma decisão e escolheu lugares, pessoas, situações, áudios, vídeos. Você escolheu isso para você. Você escolheu, e essas escolhas erradas não manifesta na hora, levam anos para manifestar. Quantas pessoas que tinham os pais, tios, avós, exemplares como família, mas decidiu um dia mexer Antes, né, se alugava DVD, era DVD de pornografia. Eu quero ver como é feito. E daí você assiste um, assiste outro, assiste outro, assiste outro. E de repente, quando você percebe, você já está naquele vício. Seus pais não fumavam, mas você tinha um amigo que fazia uso da maconha, que fazia uso de alguma droga, e você foi fazer junto com ele, por causa das amizades. Então, nós temos o nosso DNA, nós temos a história da nossa vida e nós temos as escolhas erradas. Eu não sei qual é o seu caso.
E enquanto eu preparava isso, eu fiz toda essa montagem aqui baseada na minha própria vida, porque eu tive um DNA, eu tive uma história de vida e eu tive algumas escolhas erradas. E as escolhas erradas foi fácil para eu mudar. O DNA foi fácil rejeitar. E a minha história de vida eu trabalho com ela até hoje, porque formou em mim quem eu sou. Então, muitas vezes eu tenho que lutar contra aquela velha criatura. A velha criatura está ali, louquinha para sair. E se eu quero o renovo de Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Jesus é o renovo, eu preciso de Jesus na minha vida. Quando eu falo desses defeitos, falhas de caráter, eu queria falar para vocês que existem defeitos que eles são muito bons. Por exemplo, uma pessoa que fala demais, fala rápido, fala agitado, fala muito rápido, ela tem que ser usada de maneira positiva para que ela leve mensagens boas no reino de Deus, diante da palavra de Deus, diante do evangelho. Essas pessoas são muito importantes. Uma pessoa que é fofoqueira, ela é ótima para levar recados positivos. Quando você quer levar algum recado, fala para o fofoqueiro. Rapidinho, todo mundo está sabendo. Aprenda a usar até mesmo os defeitos em benefício da palavra de Deus. Isso para você, isso para mim, isso para todos nós. Todos nós temos qualidades. E os defeitos podem ser transformados em qualidade. O renovo de Deus é isso. O renovo de Deus é transformação. A transformação pela palavra. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós precisamos mudar a nossa visão, as nossas atitudes. Pastora, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é. Você pode pensar que é assim, mas você está assim, você não é assim. Sabe por quê? Porque quem entregou a vida para Jesus não tem mais o DNA dos pais. Tem o DNA de Cristo. Não tem mais uma história de vida porque o Senhor já apagou o seu passado. Eis que tudo se fez novo. E as escolhas erradas, quando você entrega a sua vida para Jesus, você fará de tudo para abandonar as suas velhas práticas. Esse é o segredo. Vamos viver o novo de Deus, o renovo de Deus e sermos transformados, renovados através de um espírito estável. É isso que nós precisamos, do renovo de Jesus Cristo. Amém? Cuidado! Muito cuidado com os seus defeitos, porque alguns deles você já se acostumou com eles. Alguns deles estão tão enraizados em você que você acha que tudo isso é normal. Alguns dos seus defeitos, das suas falhas de caráter, já se transformaram em parte do que você é. Isso não é legal, isso não é legal. E você tem que ter consciência disso. Você precisa. E muitas pessoas se escondem por trás dos defeitos, porque não querem mudança. Será que você quer ser renovado em Cristo? Será que essa palavra está servindo para você de alguma maneira? Eu não sei. Você pode ir respondendo aí. Fala comigo, vai respondendo, porque depois eu vou ler todos os comentários, o pastor vai estar aí acompanhando suas respostas. Você quer mesmo essa mudança? Você quer mesmo tudo isso novo na sua vida? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho mesmo que falar porque é bom ser agressivo. Assim ninguém mexe comigo. Eu tô sempre doente, é dor de cabeça, tontura, e eu sou assim. Prefiro nem mudar, porque assim todo mundo me deixa quieto, me erra. Será que Deus quer isso? Ele deu a cura? Mas eu gosto
Eu gosto de ser fofa. Eu não sou fofoqueira, não. Eu só levo o recado. Eu gosto de conversar com todo mundo. E quer se esconder por trás dos seus erros. Muitas pessoas agem desse jeito. Muitas pessoas são mentirosas e não conseguem se afastar da mentira, porque sabe que com as histórias que ela conta, com as histórias que ela fala para as pessoas estão sempre por perto e ela consegue chamar a atenção. Mas quem é o pai da mentira? Satanás. Quem é o pai da mentira? Nós precisamos escolher o que eu quero. Eu quero ser transformada, eu quero ser renovada em Cristo Jesus. Eu quero isso para mim. Então, eu não sei você, mas se eu quero, eu vou batalhar para isso. Mas eu não consigo mudar, pastora. Eu não consigo mudar. Abre sua Bíblia lá comigo em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor diz assim, em Romanos 12, 2. Abriu? Pronto? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ser renovados para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer dar o melhor para cada um de nós. Deus quer nos dar aquilo que Ele tem de melhor e muitas vezes estamos lamentando pelas coisas que nós ainda não conquistamos. Vale a pena? Ou vale a pena nós aprendermos a agradar a Deus e termos comunhão com Ele e vivermos aquilo que Ele está nos entregando? Que Ele está ali, Ele está com a mão ali, ó, pega. E a gente está ali lamentando. Nós estamos chorando os mortos, esquecendo de agradecer a vida, a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu lado. Nós estamos chorando as perdas, mas esquecendo daquilo que nós ganhamos. Muitas pessoas se aproximaram mais de Deus porque perderam seus empregos, porque tiveram problemas, então agora eu vou me dedicar a Deus. Deus não quer isso, Ele não quer que você sofra para vir para Ele. Então por que nós estamos muitas vezes passando por isso? Oportunidades dadas por Deus. E outros certamente dirá: eu servi a Deus, eu estava dentro da igreja, perdi meu emprego, perdi tudo, o que adianta isso? Esse nunca esteve dentro da igreja e nunca serviu a Deus. A partir do momento que ele colocar a culpa em Deus, é porque ele nunca foi servo fiel do Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu vou falar para vocês agora algumas maneiras para que você mude a sua maneira de pensar, para que você mude a sua maneira de agir. Pega a sua Bíblia aí e abre lá em Provérbios. Você precisa ter o novo do Senhor. Você precisa ter o renovo de Deus. Cada semana eu estarei explicando para vocês, dentro da palavra, coisas novas, porque eu não vou conseguir ser renovado, se eu não mudar as minhas atitudes. Então a primeira coisa que eu separei é: faça uma coisa de cada vez. Você já tentou fazer tudo ao mesmo tempo? Você já tentou atender o telefone, empurrar o carrinho do nenê, mexer a panela que está no fogão? Já tentou fazer isso? A gente até tenta, mas daqui a pouquinho você já está experimentando a papinha do nenê e colocando na boquinha do nenê a comida quente que acabou de sair da panela. A gente tenta, a gente faz o máximo, mas não dá certo. Então nós precisamos tentar fazer uma coisa de cada vez. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 17. Provérbios 17, 24. Provérbios 17, 24 diz assim: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista,
mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Tenha sabedoria. O tolo fica perambulando. O que eu faço agora? O sábio sabe aonde ele quer chegar. Quando nós falamos sobre a sabedoria, aprenda. Mude um dia de cada vez. Eu discerni, eu entendi que para Deus poder trabalhar comigo, eu vou ter que tirar alguns hábitos da minha vida. Quais são esses hábitos? Então, eu vou fazer uma análise. Eu tenho problema de ser parecido com o meu avô. Eu tenho problema de ser parecido com a minha tia. E eu não acho legal o jeito que minha tia é. Então, eu não quero ser igual a ela. Então, eu tenho que mudar o meu jeito de ser. Se eu tenho que mudar o meu jeito de ser, eu não vou conseguir deitar torta e levantar reta. Não tem jeito. Não tem como eu fazer as coisas atropelando umas às outras. Eu vou ter que pegar uma coisinha que eu perceber e trabalhar em cima dela. Quando eu me converti, eu tinha um problema de ser dona da razão. Eu achava que assim eu não podia engolir nada, porque eu combinei com o meu esposo quando nós nos casamos. Olha, nunca vamos esconder nada um do outro. Tá, mas não esconder nada um do outro não significa que eu também tenho que ser tão sincera assim. Então, muitas vezes eu era agressiva com ele, com os meus filhos. E quando eu me converti, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Isso não é de Deus, porque eu quero ter paz. A Bíblia diz que o Senhor me dá uma paz que excede todo o entendimento. Então, mesmo que eu não entenda, eu vou ter paz. Então, eu descobri que eu tinha que me calar e que eu tinha que parar de brigar com meus filhos. Vou colocar meus filhos porque o marido eu já tinha mudado um pouco antes. Mas eu estou falando de recém-convertido, isso mais de 20 anos atrás. Mas os meus filhos, eu lembro que quando eles começavam a brigar no passado, eu já falava, para de brigar! Mas eu tinha que mudar. Então, muitas vezes eu via as discussões, os falatórios, eu via as coisas acontecendo. Eu mordia a língua a ponto de um dia, eu consegui morder tanto a língua para não falar. Eu deixei minha língua machucar. E enquanto eu mordia a língua, eu ficava assim, Espírito Santo, me dá a palavra certa, que não sejam minhas palavras, mas que seja a tua palavra. Eu não aceito mais ser essa mãe briguenta, eu não quero mais ser assim. Foi uma coisa de cada vez. E uma coisa de cada vez. E hoje, se acontecer qualquer coisa, eu fico assim, gente, não estou com vontade de falar nada. Eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais vontade de partir para uma briga. Eu gostava de tomar um cálice de bebida, mas assim, esporadicamente, não era alcoólatra, nada. Mas quando eu entendi que isso não agradava o coração de Deus, apesar da Bíblia dizer que nós podemos beber, mas não nos embriagarmos, mas quem de nós sabe o limite? Da onde que eu estou, onde eu não estou? Esses dias mesmo eu falei sobre pessoas que dizem que só bebe socialmente, crente, mas que saiu e fez escândalo na casa dos outros, porque achou que estava tudo sob controle. Perde o controle, a pessoa não pensa. E um dia Deus falou para mim, pode parar. E eu não bebi mais. Faltou vontade, não deu mais vontade? Se deu. Hoje se deu. Mas e daí? Daí eu tenho que mudar uma coisa de cada vez. A primeira coisa que eu mudei foi o jeito de falar. Depois foi a bebida, que foi paralelo, foi junto, mas assim, eu estou citando agora porque eu lembrei da bebida, não lembro ao certo qual foi primeiro. Mas uma coisa eu sei, nada foi de um dia para o outro. Demorou muito. Mulheres que não aceitam ser submissas aos seus maridos. Demora. Marido que tem que ser sacerdote. Demora para se posicionar. Entrega a vida para Jesus, mas não é rápido. Então nós precisamos fazer uma coisa de cada vez, porque em Mateus 6,34 diz assim, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal.
Forte isso, né? Deixa que o amanhã se preocupe com o amanhã. Viva um dia de cada vez. Se você quer mudar o seu caráter, mudar o seu jeito de ser e ser renovado pelo Senhor, viva um dia de cada vez, mas sempre tentando ser melhor do que ontem. Foque no poder do renovo de Deus e não na sua força de vontade. Abram a sua Bíblia lá em Filipenses 4:13. Foque o poder do renovo de Deus e não na sua própria força de vontade. Então, abra lá em Filipenses 4:13. A palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu posso todas as coisas, significa que então eu tenho que ser totalmente dependente de Deus. Não é pouco, é totalmente dependente de Deus. Tudo que nós fazemos na nossa força de vontade, a gente desiste. Nós mulheres, quantas vezes nós não pegamos e falamos assim: estou com força de vontade para emagrecer, então eu vou fazer um regime. E aí você começa o regime, mas era a sua força de vontade, você não estava na dependência do Senhor para isso. O que é estar na dependência do Senhor? Quem tem que fechar a boca sou eu que tenho que fechar a boca. Mas eu tenho que estar em oração para que o Senhor me fortaleça e eu consiga fazer aquilo que eu tenho que fazer. Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Mais uma coisa, necessidade é completamente diferente de vontade. Eu tenho que entender o que eu realmente preciso e o que eu tenho vontade de fazer. Como assim, pastora? Eu vou falar por mim, tá bom? Eu acordo, fico um pouquinho na cama lá. Aí eu fico pensando. Normalmente é à noite. Eu falo assim, amanhã eu vou levantar, já vou botar toda a roupa na máquina, já vou pegar aquelas loucinhas que sobraram, vou lavar tudo, já vou pôr feijão de molho, enquanto isso eu já vou fazendo isso. E eu fico lá, olhinho fechado, querendo dormir. De manhã eu levanto, acordo primeiro, deixa eu explicar para vocês como que eu sou, tá? Eu acordo primeiro, eu abro um olho só, depois eu abro outro, depois eu abro os dois. É assim mesmo. Nesse período eu tô pensando, o que será que eu programei para hoje mesmo? O que eu vou fazer? Puxa, mas não adianta, eu tenho que atender tal pessoa, eu tenho que terminar de fazer isso, terminar de fazer aquilo. E normalmente de tudo aquilo que eu planejei, que eu tinha vontade de fazer, eu acabei fazendo o básico, tá? Então assim, a minha força de vontade não tem nada a ver com aquilo que eu tenho necessidade de fazer. E eu preciso entender isso. Abra lá em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, correto, puro, amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ou seja, não sonha com aquilo que você vai fazer. Faça. Eu preciso. Vamos lá, nos meus afazeres de casa. Eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas são necessárias? E aí eu pergunto, eu preciso limpar a minha casa. Eu preciso. Mas eu tenho vontade de limpar? Eu tenho vontade de largar tudo. A minha vontade é, deixa a casa assim e eu vou pegar um bom livro para ler. Eu tenho que lavar o carro, mas a minha vontade é entrar do jeito que está e vamos lá para o shopping. Eu preciso fazer muitas coisas, mas a minha vontade é fraca. E quando eu preciso fazer algo que é importante, principalmente as nossas mudanças, eu tenho que ser dependente de Deus. Senhor, eu preciso disso. E quando Ele vê que eu preciso de algo, Ele já está de prontidão para me entregar.
Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Amém. Se eu preciso de um socorro, o socorro vem do Senhor. E quando eu preciso de algo, é para Ele que eu tenho que pedir. Não adianta eu confiar em homens, não adianta eu confiar em pessoas, não adianta eu confiar em ninguém. É só Ele, e Ele sabe o que é melhor para mim. Então, se eu tenho que mudar algo na minha vida, eu preciso mudar algo na minha vida, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu ser uma pessoa mais amável e para eu fazer bem ao meu próximo e receber as bênçãos que são de direito meu, eu preciso mudar e eu preciso de Deus para minha vida. Amém? Mas tem mais uma coisa que eu separei, que foi uma coisa que eu também tive que fazer. Afastar-se das pessoas que te fazem mal e se aproximar das pessoas que te fazem bem. Abra lá em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, me diga com quem andas e eu te direi quem és. O ferro afia o ferro e o homem afia o seu companheiro. Ou seja, com quem nós convivemos é quem nós somos. Né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Quantas e quantas vezes que eu ouvi meus pais dizendo isso. Diga com quem andas que eu te direi quem és. Por quê? Porque a gente acaba adquirindo hábitos de outra pessoa. A gente acaba adquirindo coisas. E isso daí pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Se nós queremos viver o renovo, eu vou ter que fazer escolhas. Com quem que eu quero andar? O Senhor deixou o Espírito Santo para nos trazer consolo, o Espírito Santo para nos mostrar quem somos, para falar com a gente, mas nós é que temos que escolher se eu vou ouvir a voz do Espírito Santo ou se eu vou ouvir a voz dos meus amigos. Quando eu me converti, eu tinha muitos amigos, mas muitos alunos, muitos amigos, pessoas que conviviam, pessoas que frequentavam a minha casa, muita gente. Mas eu me converti certa de que era aquilo para a minha vida toda e eu me apaixonei pela palavra de Deus e eu comecei a mudar. E onde foram parar os amigos? Eles se afastaram. Eles se afastaram porque eles não queriam parar de fazer as coisas erradas. E eu tive que escolher. Eu não quero caminhar com essa pessoa que fica falando mal dos outros. Eu não quero mais caminhar com aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. E você tem que escolher também o que você quer para a sua vida. Você quer ouvir a voz de Deus? Ou você quer ouvir a voz dos seus amigos, supostos amigos, que estão sendo usados pelo inimigo? Se uma pessoa tem vício de pornografia, ela não vai poder arrumar um emprego para fazer edição de vídeo pornográfico. Ela não pode. Se uma pessoa luta contra o consumismo, ela tem mania de consumismo, ela compra sem pensar, ela não pode sair de casa com cartão ilimitado e ir para o shopping. Por quê? Obviamente que com cartão ilimitado ela não vai segurar. Se uma pessoa, ela namora e ela não quer cair no pecado da fornicação, ela não pode ficar sozinha, ainda mais no escurinho. Tá me entendendo? Nós vamos ter que fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que você tem que fazer. Não tem como você ser renovado em Cristo se você não escolher ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E o quinto item que eu separei para você é a gratidão. Seja grato. Mas seja grato por tudo. Vocês vão me ouvir nos próximos meses falar muito sobre gratidão.
Porque quem aprende a ser grato das pequenas coisas, muda o seu jeito de enxergar a vida. A vida fica mais colorida, a vida fica melhor. Ser grato pelas pequenas coisas e não murmurar pelas pequenas coisas. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, vamos para Filipenses de novo. Filipenses 1. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-las até o dia de Cristo Jesus. Dê valor para aquilo que você já mudou. Quer o renovo? Aprenda a dar valor para as pequenas coisas. Nenhuma criança pequena vai aprender a contar até 100 na hora de brincar de esconde-esconde, se ela não aprender a contar 1, 2, 3. Nenhuma criança vai aprender, sair aprendendo. Nenhuma pessoa vai aprender a escrever uma redação se ela não souber a diferença entre vogal e uma consoante. Ninguém vai fazer nada se não tiver um caminhar. Tem que ter um caminhar. Não adianta eu falar assim, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Mas se você lê apenas uma vez e lê por ler, você não vai conseguir. Quantas coisas nesse ano que você começou e não terminou? Sabe aquela listinha que a gente costuma fazer todo final de ano? O que eu quero para o próximo ano? Você fez uma listinha em 2019 para 2020? Você realizou as coisas que você colocou na sua listinha? Por incrível que pareça, em mais de 20 anos que eu costumo fazer isso diante de Deus, 2019 foi o único ano que eu não pedi nada para Deus. Eu não coloquei alvos no meu ano. Eu não coloquei objetivos para 2019. E eu sempre fiz isso. E eu tô com meu bilhetinho dentro da minha carteira. E eu escrevi assim. A primeira coisa que eu escrevi, que a minha intenção era preencher a lista, porque o Senhor tinha me dito assim que o Senhor ia reunir as famílias esse ano. Nossa palavra profética para 2020 era que Ele cuidaria da nossa família. Fizemos propaganda, fizemos banner, fizemos tudo baseado nisso, que Ele iria proteger e juntar a nossa família. Pra gente que é sozinho, eu e o pastor só, não juntou. Mas vamos ser sinceros, aprendemos a dar muito mais valor. E quantos pais que nem sabiam o que era cuidar de um filho porque jogavam para a escola e os professores que cuidavam. Quantas mães que não tinham noção do trabalho que uma professora tinha, de que uma babá tinha. Então, assim, realmente o que eu pedi estava lá. E eu só coloquei uma coisa que eu anotei do meu pedido. Primeiro, a palavra profética. E segunda coisa que eu anotei foi que eu jamais me afaste do Senhor. E eu não me afastei. O que você escreveu no seu papel de 2019 para 2020? Você se colocou a ler um livro que não terminou? Você disse que ia ler a Bíblia esse ano e não leu? Você ia fazer um curso que não fez? Você queria testar uma receita que não testou? Nós temos pouco mais de um mês até fechar o ano. Faça, tenta fazer. Lógico, você não vai ler a Bíblia que você não leu o ano inteiro nesse um mês e pouco. Não tem como, 40 dias. Não tem como, mas faça e continue o ano que vem. O que eu quero que você faça no seu papel, que eu pedi para você pegar seu papel e sua caneta, é que você marque aí o que você não fez esse ano e que você tinha se proposto a fazer. O que era? E atrás do seu papel você vai escrever o que você pretende para o ano de 2021. Pode ser trocar de carro, pode ser trocar de casa, pode ser restaurar sua família, eu não sei.
mas o que você quer. E que isso vai ser o seu pedido para Deus, isso vai ser o que você precisa e você vai lançar aos pés do Senhor. E é em cima disso que você tem que aprender, seja grato. Porque muitas coisas não aconteceram porque você também não se posicionou. Seja grato. Que Deus teve uma misericórdia enorme da tua vida. Deus teve uma misericórdia enorme da sua vida. Quantas palavras foram quebradas. Pessoas que têm problema de procrastinação são pessoas que não saem do lugar. É aquela pessoa que diz assim, eu vou pintar essa parede. Amanhã eu pinto. Mas acho que eu vou fazer depois de amanhã. Depois talvez. Quando nos primeiros dias de isolamento, eu parei de trabalhar. O pastor ainda estava trabalhando, mas eu parei. E eu lembro que ele falava assim para mim, eu vou fazer tal coisa. Vou aproveitar esse tempinho e vou fazer tal coisa. Não, bem, deixa para depois. Vamos dormir um pouquinho? Eu tinha que pôr meu sono em dia. Mas uma hora eu me toquei. Eu falei assim, para tudo porque eu estou sendo uma procrastinadora. Eu não posso deixar para amanhã o que eu preciso fazer hoje. Então, muitas vezes, nós estamos deixando para depois. Pega o seu papel, marca aí, marca sim. Olha para trás. Para de reclamar daquilo que você não alcançou. Olha para trás. Você já não é a mesma pessoa que você foi um dia. Nós vamos voltar nós estamos voltando, né, com os cultos presenciais. E eu vou voltar com a biblioteca. Por quê? Porque as pessoas houve um tempo em que todas liam livros. Nós temos uma biblioteca farta de livros. Nós temos mais de 500 livros na biblioteca. E aí a gente tem aquela biblioteca farta, muito boa, que as pessoas pegavam livros. Mas, quando eu fechei a biblioteca, ninguém veio atrás de mim. Pastora, vai abrir quando? Porque as pessoas se acomodam. Nós vemos assim, quantos de vocês que aproveitaram a quarentena para realmente pegar uma hora para orar por dia? A partir de amanhã, segunda-feira, eu quero o máximo de pessoas que possam entrar comigo numa campanha de oração, intercessores. No nosso grupo de oração, eu estarei colocando o nome de cada um. Não é um relógio. Eu quero intercessores disponíveis a mudar a história, a repreender o inimigo, expulsar todo o mal e trazer para esse plano celestial, para a terra, para perto de nós, as bênçãos do Senhor. Se você for uma dessas pessoas que diz assim, chega, já fui muito, eu já procrastinei muito, eu já esperei muito para depois e agora eu vou tomar uma posição. Me procura, deixa aí nos comentários, no chat, deixa aí os seus comentários e vamos juntos fazer a diferença. Se a oração de muito de um faz diferença, a oração de muitos, imagina o estrago que faz? Muitas pessoas acharam que não tinha um ministério. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, mas eu amava trabalhar no ministério, intercedendo. E a minha pergunta foi, mas nós estamos fazendo as lives. Por que enquanto a live está sendo gravada, você não intercede? Pelas pessoas que estão assistindo, por aquelas pessoas que não assistiram, não vieram, e por mim, que estou pregando. Ai, pastora, mas é live, né? Ei, a palavra de Deus não importa se ela está dentro de uma caixinha ou dentro de uma arena enorme. Não importa. Deus é Deus. Deus é Deus. Faça a sua lista. Anota na sua lista aí tudo que você deixou de fazer e aquilo que você quer fazer em 2021. O que eu quero fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso? Não seja negligente.
Quem está fazendo o culto presencial vai receber o seu papelzinho aqui mesmo. Você que está em casa, anote aí o que você precisa fazer. Vamos juntos mudar a nossa história? Eu não quero ser a mesma pessoa que eu fui ontem. Hoje eu sei que eu sou melhor, mas amanhã eu quero ser muito melhor que hoje. E você? Eu quero o renovo de Deus. E você? Está pronto para receber também? Sejamos todos renovados pelo Senhor. Amém? Se você conseguiu ficar comigo até agora, eu vou pedir para que você se apresente para Deus. Eu vou fazer uma oração. Se você puder ir repetindo comigo essa oração, é uma oração para você fazer para Deus, mas eu vou falar e você repete comigo, ok? Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos agora mais uma vez em Tua presença. Perdoa-nos, ó Deus, depois dessa palavra, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós deixamos para depois. Perdoa-nos, ó Deus, pela falta de posicionamento. A Tua palavra diz que um ramo surgirá no tronco de Jessé e que das suas raízes brotará um renovo. Eu creio nisso, que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Oh Deus, eu tomo posse do Espírito que dá sabedoria e entendimento. Eu tomo posse do Espírito que traz conselho e poder. Sim, Deus. Eu tomo posse do Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. A Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E que as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Eu tomo posse do renovo do Senhor para a minha vida e família. Sei que até os jovens se cansam e ficam exaustos, Senhor, que os moços tropeçam e caem, mas sei também que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu espero no Senhor e creio que eu voarei alto como as águias, Senhor. Eu correrei e não ficarei cansado, porque o Senhor renovará a minha coragem e a minha determinação. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Acoberta-me para que eu não me molde ao padrão deste mundo, mas que eu seja transformado. Pela minha vida, que ela seja transformada, renovada, restaurada, para que eu seja capaz de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Se você repetiu essa oração, eu tenho certeza que o Senhor está feliz com você. Toma posse. Em nome de Jesus, anota tudo aquilo que você não deu tempo de você fazer, que você não se posicionou para fazer em 2020. Aquilo que você não conquistou. Veja se aquilo era uma necessidade ou aquilo era uma vontade. Primeiro. Mas faça a sua autoavaliação. Avalie a sua história de vida. Quero orar por você, abençoando a tua vida. Erga suas mãos, que eu quero te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde em todos os desafios que a semana proporcionar. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
estando presente em sua vida a cada instante. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, a paz que excede todo entendimento, e que a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo mais uma vez juntos, Pai, seja abençoada em Cristo Jesus. Amém? Terça-feira temos o nosso encontro Mulheres com Deus. Mulheres da Bíblia estamos estudando e essa semana será a mãe de Sansão. Não perca, terça-feira às 19h30. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber. E curte, dá um like aí pra gente, para ajudar que o canal volte ativa, porque ele ficou muito tempo parado e precisamos voltar ativo e divulgar. Amém? Conto com vocês. Um grande abraço apertado e um beijo no seu coração. Deus abençoe.